Tem ali, Antônio. Povo, boa noite, tudo bem? Estão vendo os bastidores aí, né? Os atrasos, a toalhinha aqui, ó, para me secar, que tá um calor do cão aqui nessa São Paulo. Meu pai! A toalhinha que a Ju bordou. Dá para fritar um ovo na sombra, ó. O presente que a gente ganhou da Ju, amiga nossa. Tá um calor do cão aqui. Está quente aí nessa cidade, tá chovendo. Escreve aí pra gente de onde você fala, se tá chovendo ou não. Aqui tá muito, muito quente, né, Carol? Hoje a gente teve um dia muito corrido, muitos compromissos, muitos contratempos, mas graças a Deus estamos aqui. Pessoal, queremos agradecer desde já a presença de todos vocês. Sim, final de ano, correria, confraternização. Copa do Mundo, né? A gente sabe, Copa do Mundo, feriado em alguns lugares. E aí a gente tá na esperança, né? Seleção classifica ou não, né, Carol? E se você tá vendo esse vídeo depois, você já tem a resposta. Mas a gente ainda, né? O jogo ainda é amanhã, então a gente não tem a resposta. Hoje tanto que estamos. Aí, presta atenção. Então a gente está aqui com duas convidadas de altíssimo nível, vão falar bastante sobre dor nos pés, dor nas mãos. O que você tem que fazer para poder melhorar essa situação? Além do tratamento medicamentoso, que é o mais legal. Além do tratamento medicamentoso, você que está chegando aqui, ó, já deixei o link aqui para vocês, ó, para vocês compartilharem, tá aqui no chat aqui. Então já compartilha, já joga no grupo do condomínio, do WhatsApp, da família, o grupo sim, o grupo não, qualquer grupo que vocês tiverem, já compartilha essa live, que eu tenho certeza que você conhece alguém com dor, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou chamar aqui, que as nossas convidadas já estão nos bastidores aqui, prontas para entrar em campo, né? Então sejam muito bem-vindas, doutora Paula, doutora Hilda, sejam muito bem-vindas à casa de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Tudo bem, meninas? Muito obrigada pelo convite, por terem aceito o convite. É um prazer ter vocês aqui, né? A Paula já fez live com a gente, tá aí no canal, pode procurar. Vamos deixá-las falarem um pouquinho. Fiquem à vontade. Oi, boa noite aí a todos e todas. Boa noite, Léo. Boa noite, Carolina. Boa noite. Obrigada aí por mais uma vez, por, né, nós estarmos aqui juntos, já sou aqui da casa, né, quase. Exatamente. Prazer é nosso. E é muito bom, né, ter esse convite, de novo aqui estar falando com vocês, estar com todos os seguidores aí, o pessoal que acompanha o canal, que está super potente, né, a gente fica muito grato de poder estar hoje aqui compartilhando com vocês, e hoje estar falando um pouquinho sobre dor, né, tanto na mão quanto nos pés. Eu sou a Paula, né, sou terapeuta ocupacional, trabalho com terapia da mão, trabalho com reumatologia, trabalho com pós-cirúrgico de mão também, então a gente está sempre lidando aí com as dores dos pacientes relacionadas às mãos. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho, falando com o porquê das causas das dores, algumas das causas e algumas coisas que a gente pode estar fazendo, como o Léo já colocou aí, que não são da parte medicamentosa, né? Porque o tratamento pode ser tanto medicamentoso quanto não medicamentoso, e quem vem aí fazer a terapia ocupacional ou a fisioterapia faz o tratamento não medicamentoso, que é super importante aí para todo o processo de reabilitação e o tratamento desses pacientes, né? Então a gente vai estar discutindo aí um pouquinho. Hilda, falar um pouquinho. Boa noite, queria agradecer aqui a oportunidade para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Eu sou fisioterapeuta e eu fiz mestrado, doutorado na Unifesp e estudando um pouquinho sobre os pés, né? E eu atuo com palmilha há mais de 10 anos e a gente está trabalhando com as palmilhas para melhorar as dores nos pés, porque é muito difícil trabalhar a dor no pé, porque o tempo inteiro ele é solicitado. A gente está em pé, está andando, ele é sempre solicitado. Então, a palmilha é um meio para que melhore e que tenha uma evolução melhor com esses quadros de dor, e a gente vai discutir um pouquinho mais na live. Perfeito. Então, já que você deixou esse gancho aí sobre a palmilha, né? Uma coisa que sempre as pessoas têm dúvida, né? Para que é indicado a palmilha? Quando que a gente usa? Eu posso comprar a palmilha que tem na loja já pronta, né? Resumindo, a gente quer algo que resolva todos os nossos problemas, né?
Então é só chegar ali na loja, né, e falar a palmilha que serve para Carol, que serve para a mãe da Carol, que serve para a pessoa que está nos assistindo, é a mesma que vai servir para mim? É aquela que eu posso pedir por aquele aplicativo, parcelar em 10 vezes no cartão, que chega no mesmo dia na minha casa e vai servir, vai resolver os meus problemas? Não, não é bem assim. Tem que ser muito sortudo, porque cada pé é um pé, cada pessoa é uma pessoa e cada dor é uma dor. Então, no próprio pé tem várias regiões que têm certos tipos de dores. Por exemplo, tem pessoas que têm uma certa dor, uma certa patologia, uma certa doença, que se usar salto alto vai melhorar a dor. E outros tipos de dores que se usar salto vai piorar muito a dor. Então, se a doença em si já difere o sintoma de uma pessoa para outra, a anatomia do pé difere mais ainda. Então, é muito difícil você chegar numa loja e encontrar uma palmilha que vai se adequar ao seu pé, ao seu problema. Não só ao pé, mas também ao problema que você sente. Então, o ideal para fazer uma palmilha é ter uma boa indicação, ir no profissional, fazer uma avaliação para saber o tipo de palmilha mais adequado para o seu pé. Exatamente. E você quer complementar, Paula? Pode falar. Não, tô tranquilo. Não, pode falar. Não, pode falar, Edinho. Eu ia falar das dores, né? Porque o que acontece? Por que dá a palmilha, né? Então, assim, qual é as indicações mais das palmilhas, né? Com relação às dores dos pés? Então, tem gente com dor na parte do calcanhar, que tem o esporão de calcânio, tem a fascite plantar, que pega a planta do pé, também um calcanhar. Eu vou usar aqui um molde de gesso, para usar como se fosse um molde de pé, para a gente entender um pouquinho. Consegue ver a planta do pé? Sim. Sim. Então, ampliar ela. Pessoal, coloca só um minutinho, eu vou tirar a gente para você ficar sozinha, aí daqui a pouco eu volto. Pessoal, fala aí se vocês estão conseguindo ver direito. Esse aqui é o molde de gesso de um pezinho. Inclusive, tem palmilhas que nós fazemos sob o molde de gesso. A gente faz o molde de gesso do pé do paciente e nós vamos moldar a palmilha nesse molde, tá? Por exemplo, paciente que tem dor nessa região ou nessa região do calcanhar ou da fascite plantar, que é bem no arco, a gente faz esse molde para poder apoiar a região do arco. Como é que funciona a palmilha? Assim, deixa eu voltar um pouquinho para saber o que a palmilha faz, né? A palmilha, a gente usa elementos, né? Que pode ser um apoio nessa região, outro apoio nessa região, ou uma elevação nessa, que é de acordo com o que o paciente está sentindo. Então, esses elementos, esses apoios, eles vão ser colocados para redistribuir a carga do peso, a carga no pé. Né? Ela vai ser redistribuída pela planta do pé, porque normalmente essas dores estão relacionadas a uma sobrecarga. Você joga uma sobrecarga ou nessa região do retropé, que a gente chama, que é aqui de trás, do médio pé, que é a região do meio, que tem o arco, que tem a região de cima, dos ossos aqui de cima do pé, e do antepé, que já entre os dedinhos, né? Que tem o joanete e os metatarsos, tá? Que tem a metatarsalgia, o neuroma de Morton, que tem aqueles calos nessas regiões, que dói bastante. Então, aqui são as dores no antepé, no médio pé e no retropé. Então, normalmente, há uma sobrecarga em alguma região e com a palmilha nós usamos elementos para redistribuir essa carga na planta do pé. E aí, como a gente redistribui, diminui essa sobrecarga, vai melhorando as inflamações, as dores, e assim vai reabilitando o seu pé para você fazer suas atividades, tanto de vida diária como desportiva. E a palmilha ela atua em várias dores dos pés, como aqui na parte do retropé tem o esporão de calcânio, como eu estava falando, tem a fascite plantar, que pega tanto o médio pé como o retropé, tem a questão do neuroma de Morton, da metatarsalgia, né, que é a dor aqui nessa região embaixo dos dedos, quem usa muito salto alto tem dor nessa região, o hálux valgo, que é o joanete,
E a palmilha também atua em outras articulações. A gente também trata com a palmilha dor no joelho, quem tem osteoartrite de joelho. Nós também conseguimos ajustar pisadas, quem tem alterações de pisada, pisada muito para fora, supinada, ou pisada muito para dentro. A gente vai, que é a pisada pronada. Então, a palmilha atua redistribuindo a carga. E é interessante, né, Hilda, que aí que nem você mostrou o molde de gesso. Isso foi feito no pé de uma pessoa. Então, como que é feita a palmilha? A palmilha que a gente faz é de EVA, tá? Porque o EVA é uma borracha que ela tem diversas densidades e ela é termomoldável. Então, eu consigo moldá-la para fazer de acordo com a necessidade do paciente. Ela pode ser mais dura ou mais macia, também de acordo com a necessidade do paciente. Existem palmilhas de outros materiais, mas o EVA consegue ser melhor customizável. Tá? Por exemplo, o silicone. O silicone não dá para ser customizável. Ele vai do estado líquido para o sólido. Então, ele vai de acordo com aquela forma. Por isso que eu falo, tem que ter muita sorte do seu pé ser igual à forma do silicone e dar certo. Então, não é a questão que o material silicone seja ruim, mas ele não é customizável. Então, o Ele não é EVA... moldável, né? Ele não é personalizado. O que é customizado, né? Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? O molde, se faz um molde de gesso do pé daquela pessoa, e aí, através desse molde de gesso, você vai estar fazendo a palmilha em EVA. É isso, né? Não necessariamente são molde de gesso. A gente também tem os moldes já pré-determinados, né? Por exemplo, como esse aqui, tem um apoiozinho de arco. Por exemplo, o paciente que tem o pé muito desabado e eu não quero que é o pé colocar plano, de acordo, né? Que é o pé plano. Pé chato. Exatamente. Eu quero fazer uma elevação de arco e colocar um elemento que a gente chama de abóbada retrocapital. Às vezes é mais interessante eu usar o molde já pré-definido para dar uma sustentação maior ao pé dele do que usar o molde do pé dele. Então, vai variar o tipo de molde de acordo com o sintoma do paciente. E eu acho legal porque o que você falou, não é só para dores nos pés, é todo o membro inferior. Então, às vezes, a pessoa tem uma diferença de membros, ela nem sabe, e aquilo repercute com dor no quadril, com dor na lombar, com dor no joelho, porque ela pisa com o pé muito para dentro ou para fora, que é o que ela falou, de pisada pronada, pisada supinada. Todo mundo desgasta um lado do sapato mais do que o outro, né? Olhe seu sapato aí em casa. A gente quer morrer quando o paciente vem com o sapato novo na consulta. Aqui não é para mim com o sapato novo. É verdade. E é justamente por isso. Então, às vezes, muitos fisioterapeutas me mandam pacientes porque fala, Hilda, eu não estou conseguindo melhorar uma dor no quadril. Eu queria que você analisasse a marcha. E aí chega para mim para eu analisar e a gente vê que realmente precisa ajustar a pisada e com a palmilha ele tem uma melhora na reabilitação. E aí, deixa eu já aproveitando aqui uma pergunta do Tiago Câmara. Ele pergunta assim, se a palmilha pode ajudar nas dores no joelho e na panturrilha. Pode ajudar nas dores do joelho. Claro que precisa de um diagnóstico e também da panturrilha. Precisa de um diagnóstico. Por exemplo, a gente tem que avaliar o paciente. Paciente com osteoartrite de joelho, por exemplo, compartimental. A gente vê qual é o compartimento, se é medial ou lateral, e aí nós podemos atuar com cunhas para poder ajustar o alinhamento do joelho. Por exemplo, se eu tenho uma osteoartrite do compartimento medial, no compartimento medial, esse espaço articular vai estar diminuído, certo? Então, eu vou colocar um apoio no pé para que a parte lateral se eleve e a parte medial tente abrir um pouco mais. Isso clinicamente falando, lógico, não dá para ver o compartimento realmente melhorando, aumentando, mas a gente vê que dinamicamente, quanto caminha, melhora a queixa do paciente. Então, tanto para quem tem osteoartrite compartimento medial ou lateral, vai melhorar. E a dor na panturrilha também tem que ser avaliada. Normalmente pode ser um encurtamento, pode ser ligado também à fasciite. Então, às vezes o apoio de arco ou então o apoio no calcanhar pode aliviar essa dor na panturrilha.
Entendi. Então, é mais ou menos assim, eu sou leigo no assunto, é mais ou menos como se tivesse uma casa, a casa tivesse tombada para um lado, aí a palmilha vem e dá aquela ajeitadinha para diminuir a pressão. Seria isso, né? E com isso Exato. acaba aliviando a pressão em todo o resto aí, perna, panturrilha, joelho, não seria isso? Mais ou menos? Exatamente. Aí, os elementos, eles atuam realmente para equilibrar, para equilibrar a anatomia, a fisiologia dos membros, tá? Então, tanto pode ser articular, como do membro como um todo. Então, os elementos vão ajustar a anatomia e também melhorar, como eu falei, o ponto de pressão. Melhorar, Entendi. equilibrar a carga. Entendi. Então, por exemplo, no meu caso, eu poderia utilizar, é uma dúvida minha, eu poderia utilizar uma palmilha como uma forma de prevenção ou não? Então, os Como que estudos, funciona? os estudos ainda não tem como a gente avaliar que a palmilha realmente previna alguma doença, Tá. né? É complicado a gente usar uma palmilha por prevenção. Mas, por exemplo, um pé que é muito chato, um pé que é muito cavo e que já tem algum indício, já tem alguma queixa, talvez seja melhor já colocar. Mas se não tiver queixa alguma, usar só para prevenir futuramente, aí a gente não tem como dizer realmente que a palmilha vá prevenir alguma coisa. Mas, por exemplo, a pessoa às vezes tem o hálux valgo, né, que é Joanete. Só falando aí, pessoal, quando a Ildinha fala, eu vou chamar de Ildinha também, vou apropriar para mim o apelido da Paula. De osteoartrite, ela está se referindo à artrose, tá? Isso é uma confusão muito comum. Quando a gente vai dar aula, deram esse nome, né, de artrite, mas é artrose, a gente usa esse nome para artrose idiopática, quando não tem uma causa estabelecida, né, que é aquele desgaste da cartilagem. E só voltando, às vezes quando o paciente tem um joanete, né, que é o hálux valgo, às vezes ele não tem dor ali, mas a família toda tem, e ele tá vendo aquilo ali começar. A gente pode usar palmilha nesse sentido? Pode. Para deformidades, pode, porque aí também já é um sinal. Se você tem uma pisada supinada e não tem queixa, é um sinal. Se tem uma pisada pronada, não tem queixa, também pode ser um sinal. Já uma deformidade, como joanete, já é um sinal que a pisada está alterada. E conforme vai com o decorrer do tempo, a gente sabe que piora, né? A tendência é o arco cada vez cair mais e esse joanete piorar. Então, nesses casos, já é bom adaptar o calçado e já usar uma palmilhinha para que não progrida, que a gente sabe que pode progredir. Vamos deixar a Paula falar, né? Claro. E aí, mas Paulinha? é tranquilo. A gente pode falar, deixar a Hilda, né, completar o raciocínio e depois a gente entra falando também dessa parte das mãos. E aí eu gostaria de fazer duas perguntas para a Hilda, porque são duas perguntas que sempre os pacientes fazem para mim, né, quando começam a usar a palmilha. Uma é, Hilda, palmilha fez, e aí usar ela para o resto da vida, a mesma palmilha? E outra coisa... E a segunda pergunta, porque aí você já encaixa uma na outra, depois eu vou entrar para falar um pouquinho também. Quando eu faço uma palmilha, eu ponho ela no pé e saio andando com ela e tranquilo? Ou precisa fazer ajuste? Ou como que eu vou usando ela até me adaptar ao pé? São duas perguntas que sempre os pacientes perguntam. Então, vamos deixar aí eu vou falar. emendar a terceira. Eu gosto de usar salto alto. Não, como é que eu vou usar aquele palmilhão, né? É só com tênis? Então, a palmilhinha, como é que usa a palmilha? Em primeiro lugar, como é que faz, tudinho? Pegou a palmilhinha, o sapato que vai usar. Depende de cada caso, mas qualquer sapato que você consiga tirar a palmilha de dentro, você consegue, por exemplo, essa sapatilha aqui, tirei a palmilha de dentro, eu consigo adaptar a outra palmilha facilmente, tá? Por quê? Por causa do espaço aqui da caixa do sapato. Nessa região,
Se eu não tirar a palmilha de dentro, aperta um pouquinho mais os dedos. Então, a gente acaba fazendo um outro tipo de palmilha para se adaptar. Mas, via de regra, tem um sapatinho que tira a palmilha de dentro, essa parte daqui de trás seja alta, então vai ser super fácil de adaptar a palmilha. Inclusive, pode até deixar até um pouco mais estreita a palmilhinha para caber melhor. Ó, a gente vai adaptando a palmilha de acordo com o sapato. Por exemplo, essa aqui é para o tênis. Ela tem essa palmilha é minha, tá, gente? Eu tenho pé cavo, eu mesmo uso palmilha. Esse daqui tem um apoio de arco, você vê que a bordinha não aparece, né? Ela é mais larguinha, eu ponho no tênis. Essa aqui, eu fiz o quê? A mesma palmilha, só que eu estreitei, deixei ela um pouco mais fina para caber melhor nas sapatilhas. E no salto alto, como é que a gente faz? A gente corta essa parte de cima. E a gente usa uma palmilha chamada 3/4. Por quê? Quando a gente usa o salto, normalmente o pé fica preso no sapato com a parte dos dedos. Se eu colocar a palmilha lá na frente, vai ficar muito apertadinha. Então, nós colocamos os elementos do médio pé para trás, para poder, de novo, redistribuir a carga, diminuir a dor, e assim você conseguir usar no salto alto. Lembrando que, na parte de trás do salto, se tiver uma fivela no tornozelo, vai ser melhor. Forte também vai ser melhor para a palmilha não correr, senão vai ter que usar alguma colinha para ela não correr nem para baixo nem para cima. E isso daqui alto. Quanto mais alto, melhor, tá? For mais compridinho. Então, a gente consegue fazer uma palmilha para adaptar para os calçados, né? Tem sapato que é muito apertado. Se está apertado no seu pé, não vai caber palmilha, né? Nenhuma, nem mais fina que seja. Então, o ideal é você já ver o calçado que fique mais adequado para o seu problema, mas, claro, depende muito do seu estilo de vida. Se é uma advogada que tem que usar salto alto, lembro que São Paulo trabalhava do lado de um escritório de advocacia, então sempre vinha advogada que era obrigada a usar salto alto. Então, a gente adapta a palmilhinha ao salto alto, faz uma 3/4 mais fininha para poder colocar no salto alto. E como usar a palmilha, né, gente? Pegou a palmilha, a gente tem uma adaptação. Primeiro dia, usa por mais ou menos 3 horinhas. Segundo dia, aumenta mais 1 horinha, fica mais ou menos 4. Terceiro dia, aumenta mais 1 hora, 5 horinhas. E assim sucessivamente, tá? Depois de 1 semana, mais ou menos, usando a palmilha, já pode fazer uma atividade física com a palmilha, tá? Que aí você já vai estar adaptada, já vai ser melhor para as articulações, elas já vão estar mais adaptadas àquela alteração da pisada, né? Porque a gente vai redistribuir a carga, a pisada vai modificar. Então, o ideal é fazer a atividade física após a adaptação da palmilha, certo? A palmilha, começou a usar a palmilha, sentiu uma dorzinha diferente em tornozelo, joelho, quadril, alguma articulação, pode ser uma hipercorreção, pode ser que ela não esteja ajustada, tem que voltar com a fisioterapeuta para poder, ela ou ele, né, ajustar a palmilhinha para você, tá? Então, eu digo que é um pouquinho de trabalho de costureira, né? Sabe quando a gente ajusta um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Então, tem que fazer isso. Pouquíssimos pacientes realmente precisam de ajuste, mas pode ocorrer e não é errado ocorrer, certo? Outra coisa que a Paula falou, qual é o tempo de uso da palmilha? Os EVAs que eu costumo usar, ele tem uma média densidade, então ele nem é muito duro, nem muito macio. A palmilha costuma durar mais ou menos por 1 ano, o material dela. Então, é ideal renovar todo ano a palmilha, tá? E além de renovar a palmilha, fazer uma reavaliação, porque às vezes, por exemplo, se for um molde de gesso, às vezes muda um pouco o pé. Então, é ideal refazer o molde, tá? E sobre se vai usar para o resto da vida ou não, vai depender de cada caso. O problema é que também começa a usar a palmilha, aumenta o conforto, aí você já fica um pouco casado com ela, quer usar mesmo por bastante tempo. Ó, para ver, ó. O Léo tem, ó. Eu também tenho. O Léo tem, ó. Ele tinha uma dor na região de tornozelo do quinto metatarso, eu mandei. E o legal é que, não sei se dá para ver, ela tem um recorte, né? Ela é feita
mas ela não é uma palmilha, por isso que não é igual a das lojas, né? Ela tem vários recortes que vai ajustando a pisada. Então, é essa a grande diferença. Justamente, ela é moldada para você. Não sei se deu para ver aí, né? Esse recorte, ele é desenhado de acordo com os ossos do pé dele. Então, a gente tira a medida, vê para poder fazer essa barra, esse apoio no hálux, né? Que é o primeiro dedo, que tem o joanete. Então, é de acordo com o pé mesmo. E ela não é eterna, né? É bem o que você disse. Mas aí eu vou falar agora como paciente, já que eu não tenho experiência clínica, então eu falo como paciente. Assim, como eu sou professor, né, a gente fica muito tempo dando aula em pé, eu vi que nos primeiros dias eu tive uma melhora significativa. Eu chegava em casa, às vezes a gente dá aula de manhã, de tarde, às vezes de manhã à noite, enfim. E aí eu chegava em casa com a aquele cansaço físico mesmo na perna. Depois da palmilha eu vi, claro, o cansaço vem do dia, né? No final do dia a gente está esgotado, mas aquele cansaço, aquela dor na perna tinha melhorado. E justamente eu sentia alguns pontos no pé, eu vi que tinha aliviado realmente a pressão. E aí no início ela incomoda mesmo, eu falava com a Carol, é bem desconfortável e tal, mas aí eu fui usando e aí adaptou. Por isso que eu peço para ir um pouquinho cada dia para vocês se adaptando, porque, por exemplo, um apoio aqui na região do arco, nunca a gente usou algum sapato que encostasse nessa região. Então, quando você começa a andar com apoio nessa região, é uma coisa muito esquisita, né? E tem mais, um pé tem uma sensação diferente do outro. A altura dele é diferente. Totalmente diferente. Não tá parecendo demais. Não tem como equalizar. Por mais que seja o mesmo tamanho, de tamanho, sempre vai ter essa sensação diferente. E conforme você vai se acostumando com a palmilha, você não vai lembrando que está com ela. É verdade. Depois eu nem senti. Só que aí eu tenho que confessar, né? Eu fiz meio que uma arte, né? Eu não fui usando 3 horas, né? Que eu saía de manhã, eu voltava só de noite, né? Eu já usei, o que era para usar a semana inteira, praticamente eu usei no primeiro dia. Uma meia-culpa aí. Tá certo. Só tem mais uma pergunta aqui, ó. Pra gente passar para as mãos, né? Ou ver se a Hilda quer falar mais alguma coisa, sapato, essas coisas. Então, devo comprar um calçado antes de fazer a palmilha? Olha, é bom você levar para consulta os sapatos que você usa. Pelo menos comigo, eu gosto de fazer assim, traz os sapatos. E aí eu olho, vejo, de acordo com a necessidade do paciente, falo o que precisa, o que não precisa, qual sapato pode mudar. Se você tiver que comprar um novo sapato, qual é o sapato mais indicado para você, certo? Como eu falei, se você tem alguma dor na região do retropé, o ideal é que tenha um pouco mais de salto. Se você tem uma dor na região do antepé, lá dos dedos, o ideal é menos salto. Então, é bom você ir para avaliação com os sapatos que você tem, leva todos, para a gente poder ver se realmente tem necessidade de comprar um novo para usar palmilha, e a gente conversa e fala melhor, tá? Mas o ideal, dá para adaptar a palmilha, não é difícil. Se tiver uma palmilhinha dentro, fica ótimo, dá super para adaptar, porque a gente sabe que é um sapato que já tem um desenho que dê para fazer direitinho. Agora, claro, se você é uma pessoa que tem uma condição especial, que precisa usar salto, que seja um pouco mais difícil de adaptar a palmilha, leve o sapatinho para avaliação, para a gente poder conversar qual vai ser o melhor palmilha e poder fazer essa adaptação melhor. Excelente. E sapato, você quer passar alguma orientação? E o antes da gente passar para a mão? Olha, sempre, assim, se for adquirir, qual o sapato que você indica? Para mim, sempre vai ser um sapato que tem o solado de borracha, tá? Boa. Aqui na frente seja mais largo. Eu vou deixar você. Peraí. Tá? Seja mais largo aqui na frente, não aperte os dedinhos. A caixa também, que seja um pouco mais alta, porque não tem o dedinho assim, fica um pouquinho em garra. Se aqui for muito estreitinho, vai doer essa região. Então, o ideal é que seja mais alto, mais largo, para não apertar. Aqui também, que não seja muito raso, porque na hora de colocar a palmilha, pode levantar o calcanhar e ser um pouco incômodo, tá? E solado de borracha.
Sempre é bom ter um elevado, esse aqui é muito reto, uma sapatilha mesmo, é sempre ser um pouquinho mais alto no calcanhar. Solado de borracha é mais seguro, tá? Então, se puder ter solado de borracha, vai ser mais seguro, vai ser melhor. Um pouquinho mais alto no calcanhar, a caixa um pouquinho alta e aqui na frente um pouco mais largo. Esse é o sapato ideal para qualquer pezinho, para que... Ficou mudo, eu acho. Que ficou o quê, Hilda, no final? Tá mudo. O seu tá mudo. Tá mudo. Tá sem áudio o seu. A gente não escuta. Não. Tá sem áudio. Não. O seu tá sem áudio. Vê aí. Tenta falar. Não. Tá sem áudio. Reconecta de novo. Não, tá mutado. Vai. Vê se você não se mutou. Não. Tá sem áudio. Entra naquele mesmo link que a gente te passou. Melhor. Pessoal, só terminar aqui, eu ainda ia completar uma coisa aqui. Não sei se a Paula concorda comigo. Quando eu vou comprar sapato, eu sou a louca da loja. Eu chego, eu vejo se o sapato não vai dobrar. Nossa, é verdade. Porque sabe aquelas sapatilhas que vem dobrado? Eu fico assim, ó, fazendo para ver se torce. Não, e pior que ela é educada, o vendedor, eu vejo o vendedor estribuchado do lado dela. Que ela pega. Eu já puxo o celular, eu já deixei, eu já dei. Porque tem que ser firme. Se ele gira demais ou se ele dobra, não vai dar firmeza, né, Paula? Eu falei que eu sou a louca do sapato na loja. É demais, né? Você dá quase um 360 no sapato, né? Mas tá certo mesmo. Conseguiu, Hilda? Acho que não. Não. Hilda tá sem som. Estamos com um probleminha aqui. Mas, Paula, pode seguir agora falando um pouquinho das mãos, né? A gente já falou dos pés. Isso. Né? Vamos falar um pouquinho das dores nas mãos, então. Então, as dores nas mãos, rapidinho, elas podem vir... Só um minutinho. Pessoal, ó, a gente, antes da Paula começar a falar, a gente está deixando aqui o Instagram, tanto da Paula quanto da Hilda também, para quem quiser seguir o trabalho delas. Depois ela vai falar um pouquinho sobre o que é o movimento reumato, mas mais para o final. Agora deixa ela falar das mãos, então a gente já finalizou o que ia falar das dores nos pés. Se tiver mais alguma dúvida, vai deixando aqui nos comentários. Já deixa o like, já se inscreve, que eu sei que muitos de vocês não estão inscritos aqui. E quanto mais inscritos, mais likes tiver, mais felizes elas ficam. E quem sabe elas não voltam. Então é uma motivação a mais para a gente poder chamar elas. Conseguiu falar? Agora sim. Deixa eu ver, fala aí. Agora estão me ouvindo, gente? Tá excelente. Perfeito. Então, Paula, pode falar. Então, vamos falar um pouco sobre as dores nas mãos, né? Então, as dores nas mãos, muitas vezes, elas podem ocorrer, já que a gente está aqui num canal que também fala bastante de reumato, das doenças reumatológicas, né? E é também o caso que eu trabalho bastante. Então, as dores nas mãos, elas vão vir muitas vezes por conta de uma doença reumatológica que vai acabar dando algum processo inflamatório aonde? Nas articulações das mãos, seja nos dedos, seja nessa região aqui da mão, ou no punho, né? Então, a pessoa acaba tendo uma reação inflamatória, que é aquela que fica com edema, fica maior, aumento do volume, ela fica vermelha, às vezes fica quente, fica dolorida. Então, acaba tendo dores na hora que a pessoa vai fazer algum tipo de movimento. E, às vezes, até mesmo no repouso, acaba tendo dor. Então, pode ser por uma questão de uma doença reumatológica, vamos falar assim sobre a osteoartrite, a artrite reumatoide, mesmo no lúpus, às vezes pode dar um pouco de dor nas mãos, né? E também outras questões, como a própria uma tendinite, uma síndrome do túnel do carpo, ou às vezes por conta de um trabalho que a pessoa faz, que exagera às vezes no uso, e aí às vezes dá essas tendinites, né? Que a gente chama as tendinites de partes moles, porque não acomete o osso, mas sim tudo que envolve ali aquela articulação. Então, muitas vezes, a pessoa pode, por algum motivo, começar a desenvolver as dores nas mãos.
E é muito importante, então, aí, fazer o diagnóstico para ver se é uma doença reumática, ou se é por conta de um sobreuso das mãos por algum motivo, ou se teve algum trauma nas mãos também, né, que caiu, teve um entorse, alguma coisa, então aí pode acabar dando algum tipo de dores nas mãos. E para isso, tendo o diagnóstico, passando com o médico, vendo tudo direitinho, vai ver que, de repente, vai precisar tomar algum remédio para ajudar esse processo inflamatório. Mas nem só o remédio vai estar atuando ali, porque às vezes você tem um processo que está dolorido e você continua movimentando, e isso pode piorar as dores. Então, a gente sempre fala que quando você tem um processo inflamatório numa articulação, tem que tomar cuidado, porque se você acaba forçando mais, ele vai acabar tendo muito mais dores. Então, quando você tem um processo inflamatório, muitas vezes você tem que imobilizar aquela articulação. Mas quando também eu falo imobilizar, não é colocar gesso, né? Não é ir para o hospital e engessar a mão. Que isso muitas vezes acaba acontecendo. Que às vezes um paciente que não tem um diagnóstico acaba tendo uma dor no punho. Aí vai no pronto-socorro, tô com uma dor no punho. Aí eles pegam, é uma tendinite, pega e coloca um gesso na pessoa. E aí o que acontece? Ela vai para casa, começa a piorar a dor, piorar a dor, piorar a dor. Tem um paciente que às vezes não aguenta e eles acabam arrancando o gesso em casa mesmo. Por quê? Também muito tempo imobilizado, quando você tem uma questão inflamatória na articulação, ela pode piorar. Então, para isso, o que acontece? Num processo não medicamentoso, muitas vezes a gente vai fazer uso de órteses. Que são as órteses? As órteses, que nem como a palmilha, são objetos, a palmilha é uma órtese, né? A órtese, ela é uma estrutura que vai estar ajudando para alinhar, para diminuir a dor. Então, no caso, como a Hilda já falou, das palmilhas para os pés e para as mãos, o que eu posso usar? A gente usa as órteses. Então, eu até trouxe aqui, como a Hilda mostrou ali para vocês, a gente tem as órteses que elas são feitas, né, em um material parecido com plástico, tá? E esse material, ele é moldável, moldado para a mão de cada pessoa, também como lá no pé. A Ildana falou, cada pé é diferente, a mão também, a gente tem que respeitar, muitas vezes, a anatomia ou o objetivo para que a gente quer aquela órtese, para a mão de cada pessoa. Então, esse é um material parecido com plástico, onde eu aqueço esse material numa água quente, né? E aí ele vai ficar maleável e aí eu consigo moldar na mão da pessoa. Vou abrir aqui os velcros só para mostrar para vocês. Então, o que acontece? Eu vou colocar essa órtese, por exemplo, se eu estou com uma dor no meu punho, que a gente chama uma monoartrite de punho, ou uma síndrome do túnel do carpo, ou por algum motivo que eu preciso imobilizar esse punho, para que ele não mexa tanto e melhore o processo inflamatório. Então, eu vou fazer esse aparelho, vou usar ele de acordo com a necessidade, se é para usar só de noite, ou usar durante o dia em algumas atividades, que não é nesse exemplo aqui dessa órtese. Eu consigo mexer a minha mão. Então, o que acontece? Ela é uma órtese que mantém esse punho imobilizado, mas é funcional, porque eu consigo trabalhar, eu consigo fazer algumas coisas com ele. Então, a indicação também do uso, ela é muito importante. Não é para pegar, pôr e ficar o tempo inteiro com ela. Pode ser, se você está muito inflamado, e dependendo de cada caso, de cada pessoa, pode ser que a gente possa orientar, esses 2, 3 primeiros dias você vai usar de uma forma o máximo possível, depois você vai tirando aos poucos. Então, tem que também ser muito bem prescrito, muito bem encaminhado. E aí você vai falar assim para mim, Paula, mas não é melhor eu comprar? Existe essas daqui para comprar, às vezes, nessas lojas ortopédicas? Como a Hilda mesmo falou, muitas vezes, como a gente lidar com o caso de pacientes que vêm da reumato e que vai usar por longo tempo, que ele não vai usar só por um período de 2 ou 3 semanas, a gente dá preferência e vai ser melhor adaptado se você fizer na sua própria mão, porque ela tem uma vida longa, né? Então, por exemplo, uma órtese dessa daqui, ela vai durar 2, 3 anos.
né? Porque ela é um material plástico e com o tempo ela pode trincar e quebrar, porque o material resseca. E às vezes a pessoa já pode ter alguma deformidade na mão, ou ela precisa ter uma liberação da região do polegar para poder fazer uma pinça, uma tensão melhor. Então a gente prefere moldar direitinho na mão da pessoa. Então a gente molda, a pessoa vem, faz a avaliação com a gente vai fazer moldar a órtese e ela já vai para casa com a órtese. Então isso vai ajudar a melhorar todo o processo inflamatório, porque ela vai dar um repouso onde a articulação não está sofrendo nenhum estresse, que a gente fala. Então, por exemplo, você vai dormir, e aí muitas vezes a gente não presta atenção como que está a mão na hora que a gente vai dormir, aí dorme com a mão torta, com os dedinhos fechados, e isso, você já mexeu muito os dedos durante a mão, muito a mão, né, durante o dia, quer dizer, e aí o que acontece? Você dorme mal posicionado, você vai acordar com uma rigidez ou com uma dor nas mãos, né? Além do mais, quando a gente está falando de doenças reumatológicas, a gente tem que pensar na prevenção de deformidades, porque a gente sabe que muitas vezes as doenças reumatológicas, elas são crônicas evolutivas, então nós temos que atuar porque a gente sabe como que aquela doença vai evoluir a mão daquela pessoa. Então, muitas vezes, numa artrite reumatoide, fica com aquelas mãozinhas viradinhas, com os dedos viradinhos para o lado, ou com os dedinhos, né, com uma extensão demais, ou com algum desvio. E aí, a órtese, ela vai ajudar nesse sentido de prevenção dessas deformidades, porque ela vai posicionar de uma melhor forma, trazendo um conforto. Olha essa órtese aqui. Essa daqui é uma órtese que pega não somente o punho, mas pega também os dedos, né? O posicionamento dos dedos e do polegar. Então, a pessoa vai dormir com essa órtese aqui. Essa órtese não é para ser usada para fazer as coisas de casa e tudo mais, porque ela imobiliza tanto a articulação do punho quanto dos dedos, e aí ela vai dar essa postura. E é incrível, você colocando a órtese aqui, né, você já vai sentir um conforto, porque essas articulações não estão sendo forçadas ou estressadas por algum posicionamento inadequado. E isso vai levar a um conforto e uma diminuição do processo inflamatório e, com isso, a diminuição da dor. E por que é importante a gente pensar em diminuir a dor? Porque quando você tem dor, você vai deixar de movimentar, porque não dá para fazer as coisas com dor. E aí, tanto no pé quanto na mão. Mão, principalmente, porque o que acontece? Você vai evitar de fazer suas atividades, com isso, você vai mexer menos o músculo, mexendo menos o músculo, você vai levar uma atrofia muscular, isso vai acelerar muitas vezes um processo de uma deformidade e vai causar mais dor ainda. Então, por isso que é importante a gente fazer essa analgesia, pensar nesse conforto articular, né? Porque se você entra nesse ciclo da dor, depois fica mais difícil ainda de sair desse ciclo, né? Então, existem as órteses aqui de membro superior, como eu mostrei para vocês, a do punho, tem essa da mão toda, tem umas que são só dos dedos, para quem tem a artrose dos dedos, que tem algum desvio ou o dedinho para baixo, assim, a ponta do dedo para baixo, né, que a gente chama de martelo. Então, aí você vai usar somente naquela articulação, vou colocar aqui, que tem a necessidade. Tá vendo? Então, e aqui, né, essa aqui é só para descanso. Geralmente, as órteses que não deixam movimentar, geralmente elas são órteses de repouso, para usar de noite. E as que a pessoa consegue movimentar, os dedos, geralmente elas são usadas também durante o dia. Por exemplo, quem já ouviu falar de uma dorzinha que dá aqui na base do polegar, que a gente chama de rizoartrose? É uma artrose que dá aqui na base do polegar. Quando a pessoa vai fazer pinça ou pegar alguma coisa, acaba tendo dor. Essa órtese aqui, ela vai auxiliar para que a pessoa não tenha tantos movimentos do polegar e que faça
uma pinça adequada, que é essa pinça sempre redondinha, não a pinça esticada, né? Faça uma pinça redondinha aqui, e isso ela vai aliviar essa estrutura de choque, né? De sobrecarga, de dor, e vai diminuir, então, o processo inflamatório. E aí essa órtese, ela pode ser usada tanto à noite como de dia, sempre orientada pelo médico ou pelo terapeuta que você faz a órtese, né? Então, isso aqui vai ajudar no processo inflamatório. E já até para mostrar para vocês de alguns outros benefícios do uso da órtese também, aproveitar até o meu caso, o que acontece? Hoje eu estou usando essa órtese aqui, por quê? Porque eu cortei o meu dedo. Eu cortei o dedo com um caco de vidro, né? E aí o que acontece? Para não ficar tirando toda vez o curativo e tudo mais, eu fiz essa canaleta, essa órtesezinha, porque aí ela protege para não ficar batendo, né, a estrutura, para não ferir ainda mais, enquanto cicatriza. A órtese também pode substituir o próprio gesso. Então, pessoas que às vezes fizeram alguma fratura, para não estar usando gesso que é muito pesado e tudo mais, às vezes tem que tirar para uma higiene, eles fazem a troca do gesso por uma órtese de termoplástico, né? Então, isso também é uma outra questão que facilita aí no dia a dia das pessoas. E lembrando também que para as dores nas mãos, a gente sempre tem que pensar a forma como a gente está usando elas, né? E aí a gente pode entrar, eu já tive aqui, pois vocês vão lá, dão uma olhadinha, que eu já tive aqui com o Léo e com a Carol, a gente falou de proteção articular, de conservação de energia para as mãos, que são as posturas que a gente deve prestar atenção como usa a mão no nosso dia a dia, para não forçar tanto as articulações. Não é deixar de fazer as coisas, mas sim fazer de uma forma melhor para proteger, principalmente quando ela está inflamada, né? E não só isso, né, Paula? Às vezes você pensar, ser 40 anos, estendendo a roupa assim, né? Uma hora, é o que eu falo, varal sempre aqui, né? Hoje eu não fiz isso. Eu estava, antes de começar a live, estendendo algumas roupas, aí eu fiquei com preguiça, vou confessar. Aí eu falei, vou fazer live com a Paula, eu aqui. Já comecei a sentir um pouco, baixei. Eu falei, não, realmente, temos que dar o exemplo. Uhum. E tem que prestar atenção mesmo, né? Porque muitas vezes a gente faz as coisas no automático, não presta atenção no movimento, né, que tá fazendo. E aí depois fala, mas por que tá doendo? Por que eu tô com a dor na mão? Mas aí você não prestou atenção que você ficou o tempo inteiro lá segurando sua cabeça, ou ficou lá, né, estendendo a roupa numa altura que não tá tanto adequada, ou você tá forçando sua mão em abrir ou fechar, ou repetindo muitas vezes aquele movimento, que acaba ficando dolorido, né? Eu ia pedir para você dar dicas aí, Paula, sobre isso, porque a gente tem pego muita gente com dor aí nos polegares e punho por causa de celular, né? Aqui, ó. Celular. E tá ficando cada vez mais cedo, né? Porque antes a gente atendia o pessoal acima dos 40, hoje já os de 20, 30 já tá passando com essas dores, né? Vou então, 15 daqui a pouco. Com certeza. Tanto as dores nas mãos, quanto no cervical e coluna, né? Cervical que eu falo é pescoço. Então, porque a pessoa fica muito tempo, né? Na tela ou com a cabeça mais para frente. E a cabeça pesa, né, gente? Não é? Então, quem está segurando é o pescoço, é a coluna. Aqui é a nossa cervical, a coluna cervical que a gente chama. Então, se você desloca a sua cabeça para frente, toda essa musculatura aqui, ela está sendo ativada. Então, o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado, porque na hora que você está usando o celular, será que ela está muito para baixo? Que altura que eu estou colocando? Eu sempre falo para o paciente, segura na altura dos seus olhos, com o apoio dos seus braços. Vai segurar o celular? O pessoal tem mania de não usar, né? Eu ainda uso o indicador e vou fazendo esse aqui. Mas geralmente a pessoa fica só com o polegar, né? Para lá e para cá. E aí tá usando demais, né? De uma forma que não dá esse descanso.
Então, acaba mesmo o sobreuso. Então, sempre colocar o celular na palma da mão. Se for digitar, tenta digitar um pouco também com o indicador, não só com o polegar. Vê a altura que você está segurando. Se está segurando, e aí como que está esse seu punho? Se o punho não está virado para um lado ou para outro, aí a pessoa segura aqui, né? E aí depois não sabe por que acaba tendo túnel do carpo, síndrome do túnel do carpo, dor no punho. Então, o que acontece? O punho o mais neutro possível, que você puder, se você estiver com apoio do antebraço ou dos cotovelos, tomar certos cuidados, porque isso pode evitar, né, ajudar a não ter dor hoje e não ter dor amanhã. Quando eu digo amanhã, é pensando no futuro já, né? Então, assim, a gente já tem que começar a tomar conta dos nossos movimentos, das nossas ações, pensando em não ter dor, em não ter doença lá no futuro, que esse futuro, como a gente está usando muito, está ficando mais, está chegando mais presente, está muito mais próximo, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. E eu acho importante isso que você falou, pensando assim, né, numa prevenção e também assim, o corpo dá sinais. Você está sentindo que aquela articulação, você está começando a lembrar dela, né? Olha, eu tenho um ombro, olha, eu tenho um dedo. Não vai forçar, porque depois, quando você vai correr atrás do prejuízo, o prejuízo já está instalado. Então, eram duas coisas que eu queria te perguntar, né? Uma é sobre deformidade dos dedinhos, né? Que às vezes a gente recebe, meu dedo tá engrossando, tá aparecendo uns nódulozinhos, né? Que é bem de artrose, meu dedo tá ficando meio caído, né? Aqui, ó, meu dedo simula, eu faço isso na aula, a Paula vai ver o que eu tô fazendo aqui, ó. Simula um pescoço de cisne aqui, né? Sem fazer força. E os meninos ficam olhando para mim, porque, né, fica a pontinha caída, tal. Eu tô com uma tendinite, eu vou tomar anti-inflamatório, mas vai lá a força de novo. Ou eu compro aquela órtese de neoprene, que é aquela pretinha que todo mundo conhece, amarro e vou ser feliz com aquilo ali, achando, né, as munhequeiras. Então, era isso que eu queria perguntar. E se a Hilda também quiser fazer algum comentário, né, Hilda, a respeito das mãos. A gente tem uma pergunta para as duas aqui que surgiu no chat também. Deixa elas... Eu até queria falar com a Paula também, que não é só inflamação, né, Paula? Por exemplo, eu tenho frouxidão ligamentar. Então, quando eu faço palmilha na oficina, é oficina mesmo, gente. Então, eu aqueço EVA, eu puxo, eu uso tesoura para cortar EVA grosso. Então, é muito trabalho manual e com carga, né? Como eu tenho frouxidão ligamentar, aqui dói bastante. Aqui é que eu faço. As meninas fizeram uma órtese para mim, eu uso com a órtese e não dói. Então, é excelente, só que a gente paciente é difícil, né? Então, às vezes a gente esquece, não tá doendo, a gente esquece de usar. Quando começa a doer, você fala, meu Deus, minha órtese. Então, a gente lembra que existe, mas o ideal dá para usar para prevenção, né, Paula? Para não doer, Sim, né? Isso. Eu falo assim, quando o paciente muitas vezes vem fazer a órtese comigo, né? Então, por exemplo, vai usar uma órtese de risartrose, né? Eu falo para ele assim: se você sabe que aquela atividade vai te causar dor, tenta usar na atividade já para prevenir a dor, para você não ter que usar depois só porque tem a dor. Então, ela pode ajudar nessa prevenção, porque ela vai sustentar muitas vezes aquela articulação por conta de uma frouxidão de um ligamento, ou porque aquela articulação ela já está danificada, né? Ela já tem algum déficit, então essa órtese ela vai ser usadas para prevenção. E a gente tem que tomar cuidado, que nem a doutora Carolina falou. Muitas vezes chega por conta de uma osteoartrite de dedos, artrosezinhas de dedo, que o dedo vai engrossando, vai mudando, né? Vai criando aqueles ossinhos, ou na pontinha do dedo, ou no meio do dedo. E aí depois a pessoa chega lá com o dedo torto e fala, e agora? Fala, e agora? Passou do tempo. Né? Então, o que acontece? Existe, quanto mais precoce for, melhor é a atuação, menos danos você vai estar causando naquela articulação. Então, se você já vê que você tem dor, está instável, já está na hora de colocar alguma proteção ali para prevenir. Por quê? A questão óssea lá dentro não tem como voltar. Né? O que a gente trabalha, isso aqui é um material externo, tanto a palmilha
quanto essas órteses de mãos que eu mostrei para vocês, é como um óculos. O que que acontece? Eu estou usando óculos, eu estou enxergando bem. Se eu tirar o óculos, minha visão vai ficar boa? Não. Não quer dizer que o óculos substituiu. Por isso que se chama órtese e não prótese. Prótese é quando você substitui alguma coisa. A órtese não. É um recurso que você está usando ali para auxiliar algum segmento do corpo, né? Então, ela não vai modificar a estrutura em si, ela não vai mexer na questão óssea lá, mas ela vai ajudar a alinhar, a fazer que não deforme, porque ela vai manter aquela estrutura alinhada, numa boa posição, diminuir a dor e tudo mais. Mas quando você já tem uma deformidade estruturada, ela não vai fazer isso reverter, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados, porque às vezes chega aquela mãozinha totalmente torta, já com os dedinhos caídos, já com luxação de articulação. E aí o que a gente pode fazer? O que a gente poderia fazer em 100%, eu vou conseguir fazer 10, 20% da órtese, no sentido que ela vai apoiar, vai ajudar um pouco, no sentido de melhorar a dor, mas o que era para prevenir, já foi, passou do tempo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ela acaba atuando mais na função do que realmente no realinhamento, né, Paula? Uhum. E a de neoprene, Paula? E a de neoprene a gente tem que tomar muito cuidado, né? Essa que nem você falou, síndrome do túnel do carpo, problema de punho. Aí a pessoa vai e coloca aquelas faixas. Síndrome do túnel do carpo, o que que é? Já é como que fala? Uma diminuição do espaço para o nervo que está passando aqui. Agora, se eu venho, uma compressão, isso, já é uma compressão do nervo que está passando aqui na região do punho. Se eu venho alguma coisa e aperto, eu vou piorar essa condição. Então, tome muito cuidado com isso. E aí, outra coisa, né? Se você vai usar por muito tempo aquela órtese, se você colocar uma órtese pré-fabricada, muitas vezes você vai ver que vai pegar na região do polegar, vai pegar acima da região da linha dos dedos. Você não vai conseguir movimentar lá, vai machucar. Então, tomar muito cuidado. Esse tipo de órtese pré-fabricada, geralmente a gente usa em casos mais ortopédicos, quando a pessoa vai usar por um tempo determinado. Então, tipo assim, ela vai usar somente 3 semanas para aliviar uma fratura que teve, sei lá, alguma coisa ortopédica que foi mais rápida. Quando a gente fala de um uso que é por um tempo indeterminado, e muitas vezes, nos casos dos pacientes reumatológicos, ele vai ter que usar por um longo tempo, e às vezes, né, aquela órtesezinha, ela tem que estar ali para quando ele tiver dor, ele usar de uma forma adequada. A melhor condição é a condição feita para a sua mão, feita assim, personalizada mesmo pela pessoa, como a palmilha, como as órteses também de mão. A Paulina falou uma coisa sobre a munhequeira, e eu lembrei sobre uma coisa que as pessoas compram muito nas lojas, que é um acolchoado no antepé, nessa região do pé, sabe? Que chega na loja, tô com muita dor na região dos dedos, aqui na região do metatarso. Aí vê aquele negócio assim, macio, de silicone. Fala, vou usar, vai melhorar a minha vida. Só que o que acontece? Só põe naquela região. O resto do pé não tem nenhum outro apoio. Ou seja, você está piorando a sobrecarga naquela região. Você está apertando mais aquela região e vai piorar a sua dor. Pode ser que inicialmente tenha o conforto do material, mas posteriormente vai piorar muito a sua condição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, nesses artigos de loja, as indicações que são feitas, porque realmente pode não ser adequada. E aí, excelente ponto, porque a gente tem que saber que nem tudo que se tem para vender é para a gente. Uhum. E a questão, que é o que a gente deixa aqui no canal, que a gente sempre fala, né? Cada um é uma pessoa, tem uma história, cada corpo é um corpo, cada jeito é um jeito. Então, só fazendo uma análise individual de cada um é que a gente vai conseguir prescrever ou, enfim, orientar o paciente da melhor forma possível, né? Porque se fosse uma coisa só que servisse para todo mundo, então todo mundo seria geral, seria bem mais fácil de resolver, né? E na verdade não é, né? Infelizmente não é. Bom se fosse, né? Mas infelizmente não é.
E aí tem uma pergunta aqui legal da Ana Maria, que ela fala aqui, ó, e os exercícios para as mãos e para os pés? E aí eu vou precisar da Paula e da Hilda. Pioram ou melhoram? E aí? Exercícios melhoram, né? O ideal é conjugar os dois, porque se tiver uma boa propriocepção, uma boa atividade do pé, uma melhora da força do membro inferior como um todo, tanto você não vai ter uma alteração de carga, um desalinhamento muito forte. Então, o fortalecimento, o treino de equilíbrio, o treino de propriocepção, os exercícios para o pé, eles vão melhorar tanto a questão da pisada, como do fortalecimento muscular, e também até a questão de segurança, né, para prevenir quedas, uma outra lesão. Que a gente vê que a pessoa que lesiona o pé, por exemplo, a pessoa que se machuca, que cai, ela cai mais de uma vez, né? Isso acontece repetidas vezes. Então, o ideal é fazer esse treino tanto de fortalecimento, de propriocepção, para melhorar a condição que ele tenha no pé e melhorar também como todo o membro inferior. Torção, né, Hilda? A pessoa que vira muito o pé, né? E pensando assim, mão e pé, você não vai malhar isso na academia, né? Não. Precisa de principalmente, assim, falando do pé, não principalmente, mas falando do pé, precisa de uma orientação, precisa realmente ser acompanhado, porque não é um exercício generalizado, vai de acordo com a necessidade e ver também a capacidade, porque o pé fica o tempo inteiro aprisionado dentro do sapato, principalmente se você mora numa região mais fria, né? Então, é sempre muito sapato fechado, os dedos não movimentam muito. Então, o ideal é ter uma atividade, um exercício, uma reabilitação orientada e acompanhada. Isso que a Ana Maria traz, né, essa pergunta, obrigada aí, Ana Maria, de lembrar sobre isso. É importante porque, como a gente está falando de dor, e as pessoas que têm dor, principalmente em pé, em mão, ou qualquer tipo de dor, elas acham que o exercício vai piorar. E não, a gente sabe, dentro das doenças reumatológicas, que o quê? Os exercícios ajudam, eles vão ajudar. Lógico que isso, muito bem orientado, supervisionado, a gente faz isso de forma gradativa, né? Então, não vai pegar, fazer o movimento muitas vezes completo na primeira sessão, vai indo aos poucos, mas o ficar parado, que nem eu falei para vocês do gesso, como eu dei o exemplo do gesso, numa articulação inflamada, é a mesma coisa. Um corpo que não movimenta, ele só tende a piorar. Então, saber fazer essas orientações, saber fazer o exercício bem orientado é muito importante. E aí, ó, já fica a dica, hein, Léo e Carol? Próximo ano, vamos fazer aí uma livezinha aí de exercícios, então, como que eu posso trabalhar? O que é mito e o que é fato? O que é mito e o que é fato de exercícios das doenças reumatológicas? Acho que vai ser bem legal, hein, ó. Já fica aí a gente pode convidar a Ana Maria, ó. Estou convidando ela aí. Isso, pode chamar, isso mesmo. Já está feito o convite. Excelente tema, porque isso era uma outra coisa, porque é o que eu falo, isso não se malha na academia, né? Você vai lá puxar o ferro, pelo contrário. E aproveitando esse gancho, era outra coisa que eu ia perguntar, que hoje em dia a gente vê, assim, uma questão muito, assim, de, às vezes, exercício físico, né? A questão do crossfit e tudo, e às vezes a gente se vê das formas não muito corretas de fazer e se machucar, né? Pensando aí em vocês duas, né? Eu lembro que a gente fez até uma live aqui, né, sobre crossfit, foi com um ortopedista e com uma fisioterapeuta que os dois faziam. São praticantes de crossfit. E aí, no meio da live, teve alguém que fez uma pergunta e depois ela falou, né, que a pessoa treinava descalço, né, crossfit, descalço, né, então, assim, pulava as caixas e fazia as coisas, tal, tudo descalço. Então, assim, já tô deixando o gancho aí, tanto para você, a questão do punho aqui, né, que eu sempre falo com a Jaqueline, né, que cuida de mim, que ajuda a gente com a questão de exercício. Eu me preocupo muito com o punho, para quando você vai fazer, você não fazer isso, porque você tá botando a carga em cima dele. E a questão dos pés aí, Hilda, só para
né, essa questão de treino, tudo, porque eu acho assim que é um público também, né, que às vezes pensa assim, ah, não vou me machucar, eu sou saudável, estou fazendo as coisas, e não é bem por aí, né? Não, fazer descalço é meio complicado, porque o que acontece? Você normalmente tem muito salto, tem corrida, tem sobrecarga. Então, pensa que tudo isso, o seu pé está indo direto para o solo. O seu pé ele foi feito anatomicamente para sustentar o seu corpo e para fazer suas atividades que você gradativamente vai fazendo. Então, se de repente você faz uma atividade exaustiva durante 1 hora, sem uma proteção que possa diminuir esse impacto, essa sobrecarga pode lesionar, sim, não só o pé, como as outras articulações adjacentes, como o tornozelo, o joelho, o quadril, a coluna. Então, é importante ter um suporte para que melhore esse impacto. Claro, não precisa ser um apoio alto. Pode ser um solado um pouco mais rente, sem essa discrepância de altura, para melhorar o equilíbrio, né? Porque tem muitos exercícios funcionais. Então, quando é mais alto no calcanhar, pode ser que altere um pouquinho o equilíbrio. Se o solado for muito macio, também vai alterar o equilíbrio. Mas tem calçados, tênis, que tem um solado mais baixinho, que é mais largo, que vai ser mais apropriado para fazer essa atividade. Mas descalço é um pouco perigoso, eu não recomendo, porque o nosso pé não está, pelo menos nós, do jeito que nós chegamos à maioridade, as atividades que nós fazemos como sociedade, assim, normalmente a gente vê, ninguém está realmente adaptado a fazer uma atividade exaustiva sem nenhuma proteção, né? Sem nada que tire esse impacto dos pés. E aí para a mão também, né? Toma muito cuidado, porque aí a pessoa vai, pega um peso e aí não tem o músculo adequado para aquela carga. E aí você vai sobrecarregando o quê? A articulação. E aí é o que a gente está vendo, né? Muitas pessoas vindo para consultório por conta de problema articular, por conta de um esforço inadequado. Por quê? Para você fazer o esforço, o músculo tem que estar bom, né? E ele não vai ficar bom rápido assim, né? Não vai de uma semana para outra. E a pessoa vê, um levantou um peso, vou levantar também. Então não é todo mundo igual, né? Então tomar cuidado com essa coisa de massificar, assim, todo mundo faz a mesma coisa do mesmo jeito. Às vezes você também tem que fazer uma adaptação para o seu exercício, né? Então tomar muito cuidado, principalmente com os desvios de punho, a forma como faz a apreensão dos objetos e tudo mais, porque senão você vai acabar danificando a sua articulação e você vai ter que parar de fazer o exercício físico. E a gente não quer que você pare, a gente quer que você faça exercício, porque o exercício físico é importante para o corpo saudável e para o corpo também que precisa, por conta de uma doença, ele precisa fazer atividade, mas que ela seja feita de forma adequada. Perfeito. A Ana Maria disse aí que aceitou o convite. Vou até colocar aqui para deixar registrado. Aqui, ó. Aceitou. Já está registrado agora. E aí, então a gente vai marcar depois. E aí, Paula, uma outra pergunta que eu queria fazer, tanto para você quanto para a Hilda, a gente já está fechando, a respeito do... Poxa, fugiu. Opa, branco, deu branco. Fugiu. A respeito da... Ai, meu pai. O que você tá... Deu branco. Veio 3 vezes a pergunta na cabeça na hora que você estava falando. Eu falei, não vou interromper, e deu branco. Mas não é... Então, vai tentando lembrar aí, né? Enquanto eu vou tentando falar uma coisa para todos aí que estão nos assistindo. Então, é o seguinte, às vezes você está numa região que também tem, que nem eu estou aqui de São Paulo, a Hilda, ela está em Belém, né? Então, para quem não sabe, a Hilda está em Belém do Pará, né? E o que acontece? Às vezes você fala assim, mas na minha região não tem que profissional que eu vou procurar, tal. Eu acho que pode, eu já estou até deixando aí, pode deixar em aberto aí para você mandar aí um direct aí para Léo e Carol, entendeu? Qualquer coisa, eles entrem em contato com a gente pode fazer indicação de alguns profissionais, de algumas regiões que a gente conhece, né?
Hoje, eu estou na Movimenta Reumato, a Hilda também é da Movimenta Reumato, que é uma clínica especializada em doenças reumatológicas. A gente tem atuação aqui em São Paulo e a Hilda está lá em Belém, né, fazendo também toda essa parte aí dessa orientação e condução dos pacientes, tanto na orientação para exercícios, quanto também para confecção de palmilhas e órteses. As órteses, na realidade, eu preciso da mão da pessoa, né? Então, assim, não tem como enviar. Então, a gente precisa da pessoa aqui ao vivo. A Hilda também acho que precisa, né, Hildinha? Não tem como... Já tiveram casos interessantes que a gente conseguiu trabalhar com algumas distâncias, mas sempre com um terapeuta junto do outro lado, sabe? A gente consegue dar uma conversada, pegar uma avaliação, às vezes até um molde. Já peguei uma terapeuta, fez para mim um molde lá no Nordeste e enviou para mim. Então, já consegui fazer palmilha à distância desse jeito. Mas a gente vai fazendo uma rede, né, e vai tentando ajudar o paciente. Paula, eu falo, nem se a gente tivesse combinado, era isso mesmo que eu ia perguntar. No caso de se não tem, se dava para fazer por telemedicina, por teleconsulta, era justamente isso. No caso das hortas e da família, assim, a gente vai montando essas redes, mas existe também, assim, dentro hoje, a gente faz, né, a telereabilitação, onde a gente trabalha muitas vezes com uma orientação. Então, o paciente recebeu o diagnóstico de uma doença reumatológica, causa aquela ansiedade, tipo, e agora? O que eu faço, né? Então, a partir disso, né, ele pode estar buscando uma telereabilitação, onde a gente faz uma orientação, de repente pode estar indicando os profissionais mais próximos daquela pessoa. Então, a gente consegue montando desse jeito uma rede, e aí a gente pega de onde a pessoa está, com certeza a gente vai poder fazer um bom encaminhamento. E a gente consegue até fazer sessão mesmo por telereabilitação, se for uma reabilitação física, não órtese, nós podemos também fazer por telereabilitação, assim como faz consulta por telemedicina, a gente consegue ajudar alguns casos. Então, pessoal, você que tem interesse, que fala assim, na minha cidade não tem, na minha região não tem, ó, tá o Instagram aqui da doutora Hilda, aqui, ó, hilda.oliveira.arada, só digitar isso lá no Instagram que vai ter ela lá. E agora eu quero que vocês falem um pouco, já que a gente já está indo para os instantes finais, o que é esse tal desse movimento da Reumato? A Paula tá até com a camisa. Tá até com a camisa, literalmente vestindo a camisa, né? É isso que eu ia falar, não tá aparecendo, Paulo, peraí. Peraí. Vou levantar aqui, ó. Ai, que bom. Ai. Então, o que acontece, né? Nós somos um grupo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né, que tivemos a formação em especialização na Unifesp, aqui em São Paulo, de reabilitação em reumatologia, e hoje a gente faz esse atendimento especializado, voltado para pacientes reumatológicos, né, que a gente sabe que muitas vezes eles não sabem, né, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu não posso fazer. Então, dentro da reabilitação, que é todo esse tratamento, né, não medicamentoso, que faz parte da melhora aí funcional e da evolução pro bom prognóstico aí do paciente. Então, a gente atua desde a fisioterapia convencional, temos pilates também, tem a confecção de órteses, confecção de palmilha, telereabilitação. Não é mais alguma coisa, Hilda? Ana Maria, que está aí também. E aí, eu também sou da empresa da Movimenta Reumato. Quando eu vi a blusa da Paula, pensei, por que ela não me lembrou? Jesus amado, eu queria estar com a minha camiseta aqui também. E eu estou em Belém, também abri uma unidade. Aqui a gente trabalha com a reabilitação, com as orientações. E nós temos aqui também dois profissionais, né? Duas TOs, uma que é terapeuta de mão, outra que é terapeuta de mão, especialista, para poder auxiliar nessa questão de órtese, né, Pauline? Terapia de mão, para poder dar um atendimento completo também aqui na região norte. E a gente fica muito feliz de poder desenvolver esse trabalho tão específico, porque é difícil realmente a gente conseguir ter um lugar que consiga trabalhar doenças reumatológicas especificamente, né, Paulo? Sim. E aí, assim, a gente atende tanto, assim, né, a gente tá falando do nosso trabalho, quanto
paciente, mas também a gente está aí, profissionais que queiram saber mais ou queiram dividir alguma experiência ou saber alguma coisa a mais, né, que estão em outras regiões, podem entrar em contato com a gente. Mais para frente aí a gente vai estar desenvolvendo alguns cursos também ligados para especialização, para trabalhar mais específico com um profissional, né, nessa atuação nos pacientes reumatológicos, porque quanto mais a gente disseminar esse conhecimento, é melhor para todos, né, e melhor para os pacientes também. Poxa, que legal. Então vai ter, então tem a parte do paciente, você que é profissional, tem interesse em atuar na área, saber sobre como pode fazer parte desse movimento, né? Vamos chamar de movimento. E aí é só entrar em contato com elas, está aqui no Instagram. E os pacientes também que têm interesse de buscar uma segunda opinião, se interessou, viu, essa órtese é para mim, acho que é meu caso, ou até mesmo quiser fazer uma reavaliação, entre em contato. Vou deixar aqui embaixo também no site, nos primeiros comentários, o site, né? O site que a Paula me passou também. Então entra lá pelo site, vê direitinho se você se interessa ou não, e entre em contato, que já deu mais do que suficiente, né, Carol, para ver que são duas profissionais com nível lá em cima, né? Lá em cima. Então estão aí para ajudar e dispostas aí a ajudar vocês. Acho que era isso. Eu só tenho a agradecer a vocês. De coração, a gente, então já fica para o ano que vem, depois a gente conversa, né? Espera as festas agora de final de ano, mas a gente vai marcar então sobre exercício, acho super válido. Então a gente vai fazer a primeira live com 4 participantes, né? Porque a Ana Maria aceitou e nós vamos manter a formação atual. E é isso. Meninas, muito obrigada e um bom final de ano para vocês, para a família de vocês, e só tenho a agradecer de coração. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, senão a gente vai se despedir no 3, não fui, não sai ainda. E agradecer a todo mundo que entrou até e agora, participou, né? com a gente até agora. Sim, só agradecer mesmo, obrigada aí pela parceria, né, sempre, e a todos que acompanharam aí, estamos sempre à disposição, e que o ano que vem aí, então, que a gente tenha outras oportunidades aí sempre. Muito bacana, obrigada. Também queria agradecer, que nós estamos também à disposição, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, e agradecer que foi muito bom esse bate-papo. Nós que agradecemos. Então, vocês duas não saem da live. Na hora que eu falar fui, eu vou só encerrar aqui, não sai, que a gente ainda vai conversar. Só um minutinho fora aqui, tá? Pessoal, então, agradeço vocês, agradecemos vocês pelo papo aí, ficamos mais do que o planejado, né? Se a gente ficou mais do que o planejado, é porque o papo foi bom, e se deixar aqui, tem conversa para mais de metro, né? Como diz lá na minha terra, né? Mas a gente vai guardar as cenas dos próximos capítulos. Deixa aqui embaixo também os temas que vocês querem sugerir, que a gente a gente convida elas de novo para vir aqui, sem nenhum problema, é só ver a agenda. Pessoal, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. E como não poderia faltar, no 3, hein, meninas? 1, 2, 3 e fui! E aí, não sai, não.